O Novo Testamento. As epístolas de Paulo já circulavam por algum tempo entre as igrejas conforme se subentende de Col 4.16, quando começaram a ser escritos os demais escritos do Novo Testamento. Procure situar a data provável destes demais escritos, com as datas assinaladas acima para as epístolas de Paulo. Estaremos apresentando, portanto, a seguir, cada um destes documentos segundo a ordem cronológica provável da sua produção. Tiago, 57 ou 58 d.C., escrita antes de 62 d.C., data do martírio de Tiago, segundo Flávio Joséfo. Escrita em Jerusalém aos cristãos judeus da dispersão, isto é, que se encontravam fora da Judéia, espalhados pelo mundo. Tiago era irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém, G 1.19. Foi ele quem deu a palavra final, Et 15.13, relativa à controvérsia judaizante, no concílio de Jerusalém narrado em Atos 15. Marcos, 59 ou 60 d.C., todos os evangelhos são anônimos, isto é, não traziam no original o nome do seu autor. O conhecimento da autoria vem do testemunho patrístico, dos primeiros pastores e doutores da igreja, chamados pais da igreja. Papias, 640 d.C., Justino Mártir, 650 d.C., Irineu, 660 d.C., Clemente de Alexandria, c. 200 d.C., e Eusébio, c. 325 d.C., atribuíram a autoria deste evangelho a João Marcos. Foi provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito. Isto se depreende das semelhanças que existem entre os três evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas, e que apenas 30 dos 661 versículos de Marcos não se encontram em Mateus e em Lucas. Lucas afirma no seu evangelho que havia recorrido a fontes orais e escritas para escrever o seu evangelho, 1.14. Poderia, portanto, ter usado Marcos, tanto quanto Mateus para a produção do seu evangelho. Mas, a rigor, nem Mateus nem Lucas são uma mera cópia de Marcos, porque tem cada um seu próprio estilo e propósito, além de inúmeras informações adicionais que não encontramos em Marcos. Por exemplo, das 70 parábolas, Marcos registra apenas 18. Marcos concede maior espaço aos milagres, registra 18 do total de 35. Mateus, 60 d.C., Eusébio, c. 325 d.C., disse que Clemente de Roma, 61 d.C., atribuiu o primeiro dos 4 evangelhos a Mateus. Irineu, 160 d.C., afirmou que Mateus publicou um evangelho quando Paulo e Pedro pregavam em Roma. Sabemos que Paulo esteve a primeira vez em Roma quando foi levado preso para a referida cidade, cerca de 59/60 d.C. Não convém, portanto, datar Mateus antes de tal período. Segundo a tradição patrística, este evangelho foi escrito de Antioquia da Síria. Dos 35 milagres narrados nos evangelhos, apenas 3 são exclusivos em Mateus: os 2 cegos, 9 versos 27 a 31, o mudo endemoninhado, 9 versos 32 e 33, e a moeda na boca do peixe, 17 versos 24 a 27. 1 e 2 Pedro, 63 ou 64 d.C., segundo tradição patrística, Pedro foi também martirizado sob Nero, assim como o apóstolo Paulo, em 64 d.C. Desta forma, não convém datar as epístolas de Pedro posteriormente a tal data. E como o tema central em ambas as epístolas gira em torno da perseguição sofrida pela igreja gentílica da Ásia Menor, uma vez que Pedro escreveu suas epístolas para os crentes da referida região, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, e PE 1.1 e 2 PE 3.1, não convém também recuar a data da escrita destas duas epístolas, uma vez que a perseguição empreendida por Nero contra os cristãos não foi de longa duração. Ambas as epístolas foram escritas de Babilônia, 1 Pedro 5 verso 13, nome simbólico para Roma, em Apo 17.46, 9.18. Judas, 64 ou 65 d.C. Judas se valeu de 2 Pedro para escrever sua epístola, Judas 17,18, 2 Pedro 3 verso 3. Escreveu, portanto, depois da escrita de 2 Pedro. Era irmão de Tiago, e por conseguinte, de Jesus, Judas 1. Quando Paulo esteve em Jerusalém com Pedro e com Tiago, ele se referiu a Tiago como sendo irmão do Senhor, em Gálatas 1 verso 19. Lucas, 64 ou 65 d.C. Irineu afirmou que Lucas escreveu seu evangelho após a morte de Paulo em 64 d.C. Além de Irineu, Tertuliano, Orígenes e Eusébio atribuíram a autoria do terceiro evangelho a Lucas. Provavelmente foi escrito em Roma, porque Lucas encontrava-se em companhia de Paulo durante sua segunda prisão em Roma, que culminou com o martírio do apóstolo,
2 Timóteo 4 verso 11. Dos 35 milagres narrados nos evangelhos, 6 são exclusivos a Lucas, 5 versos 1 a 11, 7 versos 11 a 17, 13 versos 10 a 17, 14 versos 1 a 6, 17 versos 11 a 19, 22 verso 49, e das 70 parábolas, 19 são exclusivas a Lucas, 7 versos 41 a 43, 10 versos 30 a 37, 11 versos 5 a 8, 12 versos 13 a 21, 35 a 40, 41 a 48, 13 versos 6 a 9, 14 versos 7 a 11, 16 versos 24, 28 a 30, 31,32, 15 versos 8 a 10, 11 a 32, 16 versos 1 a 13, 19 a 31, 17 versos 7 a 10, 18 versos 1 a 8, 9 a 14, 19 versos 11 a 27. Atos, 64 ou 65 depois de Cristo, escrito pouco tempo depois do Evangelho, também em Roma, por Lucas, como um desenvolvimento de Atos 1.8, demonstrando como foi dado cumprimento pela Igreja a ordem de Jesus de se pregar o Evangelho começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. A narrativa de Atos segue, portanto, a referida ordem. O destinatário Teófilo é tanto citado no Evangelho de Lucas, quanto em Atos, Lucas 1 verso 3, Atos 1 verso 1. Teófilo no grego significa amigo de Deus, podendo se tratar, portanto, de uma forma de se dirigir aos crentes em geral, e não apenas a uma determinada pessoa. Hebreus, autoria desconhecida. Se Paulo foi o autor, não poderia ter sido escrita depois de 64 depois de Cristo, ano do seu martírio. Clemente de Roma citou Hebreus cerca de 95 depois de Cristo. Assim, não pode ser datada depois de 95 depois de Cristo. O Templo de Jerusalém, provavelmente, não havia ainda sido destruído, 70 DC, porque o autor certamente usaria o fato para reforçar o seu argumento de que o sistema sacrificial do Velho Testamento havia se tornado obsoleto, 8 versos 7 e 13, e não teria escrito que estava prestes a desaparecer, e sim, que havia desaparecido. Convém recuar a data da escrita, portanto, para pouco antes de 70 depois de Cristo. Hipólito de Roma, Irineu e Tertuliano não aceitavam a carta como sendo de autoria de Paulo. Orígenes, embora aceitasse a carta como canônica, afirmou que somente Deus sabe com certeza quem a escreveu. João, segundo tradição patrística, João ministrou em Éfeso após a morte de Paulo, e lá escreveu seu Evangelho e suas 3 epístolas próximo de 90 depois de Cristo. João contém mais discursos de Jesus do que os demais evangelhos. Dos 35 milagres narrados nos evangelhos, João cita apenas 8 milagres, 2 versos 1 a 12, 4 versos 46 a 54, 5 versos 1 a 18, 6 versos 1 a 15, 6 versos 16 a 21, 9 versos 1 a 41, 11 versos 1 a 46, 21 verso 6. Há uma clara intenção do autor em provar a divindade de Jesus e que somente a fé nele conduz à salvação. João declara diretamente o propósito com que escreveu seu Evangelho, 20 versos 30 e 31, e justificou o motivo porque não registrou todas as coisas que Jesus fez em seu ministério terreno, 20 verso 30, 21 verso 25. Isto está plenamente em conformidade com os materiais exclusivos que lemos nos 4 evangelhos, indicando que certamente nem tudo o que Jesus fez foi registrado nos evangelhos. O percentual de material exclusivo de João é bem maior do que o dos demais evangelhos, como se percebe a seguir. Material exclusivo em percentuais. Marcos 7. Mateus 42. Lucas 59. João 92. 1ª, 2ª e 3ª João. Como já lemos em relação ao Evangelho de João, segundo tradição patrística, João ministrou em Éfeso após a morte de Paulo, e lá escreveu seu Evangelho e suas 3 epístolas próximo de 90 depois de Cristo. As 2 primeiras epístolas visam principalmente combater o falso ensino dos mestres gnósticos que afirmavam que Jesus não havia encarnado. A 3ª epístola de João elogia o bom procedimento de Gaio e de Demétrio quanto à acolhida dos evangelistas itinerantes, e repreende o comportamento de Diótrefes que não agia do mesmo modo, antes impedia a igreja de fazê-lo, resistindo à autoridade do próprio apóstolo João. Apocalipse, escrito na ilha de Patmos, 1 verso 9, que fica 96 quilômetros a sudoeste de Éfeso. Deve ser datado no período de reinado de Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo, que instituiu o culto de adoração ao imperador romano, e que segundo tradição patrística enviou João para o exílio em Patmos. Justino Mártir, 635 depois de Cristo, foi o primeiro a afirmar que João escreveu o Apocalipse. Irineu escreveu que João viveu na Ásia até os tempos do imperador Trajano, 98 a 117 DC,
e que escreveu o Apocalipse próximo do final do reinado de Domiciano. Apêndice. Em razão das várias citações aos chamados pais da Igreja, ao longo desta apostila, estamos destacando alguns deles a seguir, a título de mera informação e ilustração. Policarpo, 69 a 156 DC, discípulo de João e bispo de Esmirna. Na perseguição ordenada pelo imperador, foi preso e queimado vivo, por ter se recusado a amaldiçoar a Cristo. Inácio, 67 a 110 d.C., discípulo de João e bispo de Antioquia. O imperador Trajano mandou prendê-lo e sentenciou que ele fosse lançado às feras em Roma. Papias, 70 a 155 d.C., discípulo de João e bispo de Hierápolis, uns 160 quilômetros a leste de Éfeso. Sofreu martírio em Pérgamo. Justino, o mártir, 100 a 167 d.C., foi martirizado em Roma. Irineu, 130 a 200 d.C., discípulo de Policarpo e Papias. Criou-se em Esmirna e veio a ser bispo de Lião, na Gália. Escreveu principalmente contra os gnósticos. Também foi martirizado. Orígenes, 185 a 254 d.C., 2/3 do Novo Testamento estão citados em seus escritos. Viveu em Alexandria, onde seu pai, Leônidas, sofreu martírio. Morreu na Palestina em consequência de ter sido preso e torturado, sob o governo de Décio, imperador romano que perseguiu furiosamente os cristãos. Tertuliano, 160 a 220, era natural de Cartago. Foi apologista, defensor do cristianismo. Eusébio, 264 a 340, bispo de Cesareia, ao tempo da conversão de Constantino, e teve muita influência junto a este.